Na primeira parte de nosso vídeo sobre este mesmo tema, apresentamos a discografia do violonista espanhol Andrés Segovia, originalmente lançada em discos de 78 rotações por minuto. Neste vídeo agora completaremos seu acervo discográfico tratando dos LPs lançados por ele a partir da década de 1950. Como já havíamos pontuado lá, dispensamos relançamentos e coletâneas, escolhendo uma única aparição, de preferência a primeira, de cada take gravado por Segovia. Nossa preocupação é, portanto, com a cronologia das gravações do maestro, embora possa haver alguma pequena disparidade de datas na consideração pelas diversas fontes das datas de gravação ou lançamento dos trabalhos. Segovia embarca na era dos LPs em 1953, ano em que completou exatamente 60 anos de idade, e seguiu registrando discos nesse formato até 1977, quando tinha 84 anos. Mas antes, deixe o seu like, sugestões para novos vídeos e faça a sua inscrição no nosso canal. Você será muito bem-vindo e poderá receber em primeira mão as notícias das novidades e novos vídeos que estamos preparando. Embora tenham surgido discos no formato de LP já no final da década de 1940, esses álbuns traziam o relançamento de gravações já lançadas anteriormente por Segovia no formato de 78 rotações por minuto. Seu primeiro trabalho inédito no novo formato será, portanto, An Andrés Segovia Recital, de 1953, com obras de Mudarra, Ponce, Bach, Sor, Mendelssohn, Schubert, Torroba e Albéniz. Destaques são a Sonatina de Torroba, completa no novo formato, e a famosa e tantas vezes relançada gravação de Segovia de Astúrias, de Albéniz. Segue-se no mesmo ano An Andrés Segovia Concert, com Milan, Debussy, o Opus 9 de Sor, mais Bach, Handel, o primeiro movimento da sonata Opus 15 de Mauro Giuliani, a Homenagem de Manuel de Falla e fechando o álbum o estudo número 7 de Villa-Lobos. No ano seguinte, em 1954, surge An Andrés Segovia Program. Os compositores são Milan, Handel, Gluck, Bach, Sor, Chopin, Schumann, Paganini, Brahms, Madronius de Moreno Torroba e o Prelúdio 1 de Villa-Lobos. Outro disco lançado nesse ano de 1954, An Evening with Andrés Segovia, ainda carrega a estrutura básica que emula o recital ao vivo, dividido em duas partes, os dois lados do LP, mas com um número menor de compositores e com obras mais longas. Aria e Corrente de Frescobaldi, Capricho Diabólico de Castelnuovo Tedesco, um minueto de Rameau, a primeira gravação da Cavatina de Alexander Tansman, em 5 movimentos, e o Noturno de Moreno Torroba. Um belíssimo programa e com qualidade de gravação idem. Mas ainda em 1954 temos Andrés Segovia Plays, com Couperin, Ponce, Haydn, Grieg, Torroba, Carl Philipp Emanuel Bach, César Franck, Julián Aguirre, Carlos Pedrell e a Serenata Espanhola de Joaquim Mallatz. Em 1955 surge o álbum Andrés Segovia Guitar Chaconne, com a segunda e mais famosa gravação do então ousado arranjo de Segovia para o célebre movimento final da segunda partita para violino solo de Bach. Completam o disco outras obras de Bach, Sor, Mendelssohn, o Prelúdio número 3 de Villa-Lobos e a Sarabanda de Joaquim Rodrigo. Vem então, ainda em 1955, Andrés Segovia Masters of the Guitar, com apenas 2 compositores, um lado dedicado a Sor e o outro a Tárrega, certamente uma antecipação do formato conceitual do LP de violão, o LP temático, que seria apenas desenvolvido plenamente em todas as suas possibilidades artísticas na década seguinte pelo violonista inglês Julian Bream. O formato de recital com vários compositores é, no entanto, retomado em 1956 com The Art of Andrés Segovia. Os autores são Vincenzo Galilei, a Sonata 3 de Ponce, Bach, a Tonadilha de Tedesco e peças de Jorge Gomes Crespo, Antônio Lauro e Gaspar Casado. Segue-se, no mesmo ano de 1956, um raro LP com a participação de um agrupamento camerístico.
André Segovia with Strings of the Quinteto Tiziano, com que ele registra o quinteto para violão e quarteto de cordas de Mário Castelnuovo Tedesco, além de obras solo de Villa-Lobos, os estudos número 8 e número 1, Scriabin, Hans Haug e Anônimo Catalão em arranjo de Liobé. Ainda um outro trabalho é datado de 1956, Segovia and the Guitar, com Narváez, Dowland, Ponce, Scarlatti, Oscar Esplá e a incrível Fantasia Sonata de Juan Manen. Fechando a década de 1950, surge em 1958 um disco emblemático, Golden Jubilee, LP triplo, comemoração dos 50 anos de carreira de André Segovia. Vale a pena mencionarmos detalhadamente as faixas desse trabalho. Um dos discos traz os concertos para violão e orquestra, ambos dedicados a Segovia, de Manuel Ponce, o Concerto del Sur, e a Fantasia para um Gentilhombre de Joaquim Rodrigo, com a Symphony of the Air, dirigida por Enrique Rodá. O segundo disco tem o Prelúdio de Ponce, no estilo Weiss, em versão para violão e cravo, com Segovia e tendo ao cravo Rafael Puyana. As peças características de Moreno Torroba, Antônio, de Oscar Esplá, o movimento final da Sonata Mexicana de Ponce, Segovia, peça de Albert Roussel, o Estudo Sem Luz, composição do próprio Segovia, 3 peças de Tanzmann e a Tonadilha de Granados. Finalmente, o terceiro álbum do LP triplo tem Prelúdio Alegro de Santiago de Múrcia, 2 estudos de Sor, a Sonata Homenagem a Boccherini de Tedesco, o Fandango de Rodrigo, 3 peças de Ludovico Roncalli, mais um estudo e 2 minuetos de Sor, fechando com a Dança Espanhola número 10 de Granados. Foram 13 LPs na década entre 1953 e 58, contando os 3 itens do álbum triplo. Na década de 1960, quando Segovia se torna septuagenário, haverá o lançamento de mais 10 álbuns, sempre com material novo. São eles Maestro, de 1960, com peças curtas de Milan, Bizet, Anônimo, Haydn, Albéniz, Sanz, Scarlatti, Sor, Mendelssohn e Torroba. André Segovia, de 1961, com apenas 2 obras, a versão para violão e orquestra feita por Gaspar Cassadó, do Concerto para Cello em Mi maior, de Luigi Boccherini, e a Suíte número 3 para Cello de Bach, recriada para violão solo por John Duarte, até que na sequência vem então um dos mais incríveis álbuns de Segovia nessa época, Five Pieces from Platero and I, de 1962, contendo, além da obra de Castelnuovo Tedesco, que dá nome ao disco, obras de Frescobaldi, Weiss, Sor, Donostia e Debussy. Em 1963 surge Segovia, Granada, com Aguado, Sor, Ponce, Albéniz, Tanzmann e Granados. E em 1964, Platero and I, com a segunda parte do ciclo de Tedesco e a Sonata Romântica, homenagem a Schubert, de Manuel Ponce. André Segovia Guitar é de 1965 e contém a suíte em modo polônico de Tanzmann, a suíte compostelana de Montpou e 2 miniaturas de Esteban de Valera. O próximo é Segovia on Stage, de 1967, com Purcell, Scarlatti, Handel, Bach, Cassadó e a English Suite de John Duarte. Mexicana, em 1968, traz a Sonata Mexicana e a Sonata Clássica de Ponce, completas, mais Paganini, Turini e Sor. A década de 1960 fecha com 2 trabalhos, ambos de 1969. The Unique Art of André Segovia, com Bach, Prelúdio 1 de Villa-Lobos, Albéniz, Milan, Tanzmann e Albert Harris, e Castle of Spain, com Dowland, Christian Friedrich Schaller, Weiss, Grieg e 8 peças do primeiro caderno dos Castelos de Espanha de Moreno Torroba. Segovia completará 80 anos na década de 1970, em que permanece totalmente ativo. Ao lado de coletâneas e relançamentos, porém, segue gravando novos takes que se organizam em mais 6 LPs. The Guitar and I, de 1971, que começa com um depoimento gravado por Segovia, em que conta passagens de seus anos de formação e interpreta estudos de Coste, Sor e Giuliani. The Guitar and I, volume 2, de 1972, com a sequência de depoimentos até rememorar os seus primeiros concertos públicos, fórmulas de estudo de técnica e mais estudos de Giuliani, Sor, Coste e Tárrega. André Segovia, recital íntimo, de 1973, com Weiss, Georg Benda, Bach, Scarlatti, Sor, Asensio e Ponce, o interessante LP André Segovia, Obras Breves Espanholas, ou, na versão em inglês, My Favorite Spanish Encores, de 1974,
com Narváez, Valderrábano, Mudarra, Sor, Anônimo Catalão, Tárrega, Torroba e Albéniz. Segue-se outro belo LP, André Segovia, The Intimate Guitar, volume 2, de 1976, com Bach, Sor, a Siciliana Opus 33 e as variações Malbo, Opus 28, além de José Munhoz Moleda, Donostia, Albéniz e Gustave Zamazeilha. E finalmente, em 1977, quando Segovia contava 84 anos, surge Reveries, seu último LP lançado em vida com material inédito. Ele inclui obras de Gluck, Schumann, Vicente Ascencio, Castelnuovo Tedesco e a Burgalesa de Moreno Torroba, a derradeira faixa do lado B de seu último LP. Segovia morreu em 2 de junho de 1987 em Madrid. Seu último recital havia sido em Los Angeles em abril do mesmo ano, aos 94 anos. No emaranhado de lançamentos e relançamentos de takes reciclados de Segovia, merecem destaque os lançamentos em CD de alguns de seus recitais ao vivo, como os de Locarno, em 1968, no Teatro Comunale de Bolonha, em 1972, em Lugano, em 1955, e uma gravação da BBC, feita no Festival de Edimburgo, na Escócia, também em 1955. Espero que esses 2 vídeos sobre a discografia de Segovia, o primeiro sobre as gravações em 78 rotações e este sobre os seus LPs, possam ajudar a mapear a escuta dos próprios álbuns do grande violonista. O acervo histórico das gravações é um museu sonoro vivo. É, ele mesmo, um retrato da música manifesta, a música real que os músicos fazem.